Hoje é segunda-feira, dia 4 de novembro de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, Apple TV Plus, Photoshop, droninhos e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Obviamente você tá esperando pra eu falar do Apple TV Plus. Mas antes, deixa eu contar pra você que na sexta-feira eu fui ao banco pegar aqueles 20 reaisinhos que tem que sempre ter na carteira, dinheiro corrente. Aí depois eu parei pra almoçar, aí tô lá sentado almoçando e pensei assim, poxa vida, faz tempo que eu não recebo aquela notificação de coração acelerado no Apple Watch. Porque não é uma coisa que acontece todo dia, mas não é raro de acontecer. Sei lá, uma vez por semana. Tem uma frequência relativamente alta, geralmente associado com uma descarga de adrenalina. Pode ser uma coisinha boba, sei lá, você tá fazendo uma disputa de PUBG ali no final, 1-1, o coração dá aquela acelerada. Ou às vezes quando você come um pouquinho mais, aí deita, e aí quando você deita você não sente o coração mais acelerado. Então são coisas naturais e normais, nada que você tem que se preocupar. Mas eu não tava recebendo essas notificações. Eu pensei, poxa vida, será que é aquela história do iOS 13 que tá matando os aplicativos, que não tá deixando rolar plano de fundo? Vários aplicativos que antes eles ficavam ponderados, era só, digamos, ativar, eles agora estão sendo recarregados. O melhor exemplo disso, acho, para você notar, é no Safari, né, que recarrega a página. É o mesmo processo, aquele refresh no aplicativo, e que agora vem acontecendo com uma frequência maior. Aí, como eu uso a notificação nativa e mais um aplicativo para fazer esse monitoramento, eu conferi se a notificação nativa estava ativa, tava ok, e dei uma espiada também no Heartwatch, que também tava ali, ok. Aí, enfim, almocei, e aí terminou o almoço, pintou uma notificação de coração acelerado. Aí, mais meia hora, outra notificação de coração acelerado. Aí, 15 minutos depois, de novo. Falei, tem alguma coisa errada. E pela voz meio fanha, você já notou que realmente teve alguma coisa errada. No sábado, peguei aquela semi-gripe, resfriado, já tomei remédio, já tá tudo ok. Já falei aqui, né, quando eu tô prestes a ficar doente, eu tenho essa mudança no coração. O Apple Watch capta muito bem. Não sei se realmente não tava rolando a notificação porque o Apple Watch tava funcionando e tava tudo ok, ou se não tava funcionando a notificação e eu desentupi o canal e passou a dar a notificação. Aí tomei remédio, já tá tudo ok, dá só aquela preguicinha, que foi bom pra assistir o Apple TV Plus. E isso é mó legal, né, como antecipa. A complicação física, né, o nariz entupido, aquela coisa toda, só aconteceu no sábado. Obviamente que ninguém, né, deve fazer automedicação, aquela coisa toda, mas já quando eu começo a ficar meio assim, a minha lombar, a sensação que eu tenho é que ela começa a derreter. Os nervos começam a derreter, começa a sentir um incômodo na lombar, já também é um sinal físico de, opa, tem alguma coisa errada, já reforço a vitamina, já começo ali um preparo porque sei que vai dar algo ruim, e de fato aconteceu algo ruim, que foi no sábado, gripe, resfriado. Mas de novo, tá tirando essa voz, eu não sei se a voz tá exatamente fã, porque mexe também um pouco no ouvido, então talvez pra você a voz esteja ok, mas eu tô ouvindo aqui meio fanho, a coisa meio entupida. E esse foi então o final de semana do Apple TV Plus, que é uma ressalva, né, pra você entender o que eu vou falar agora. Eu não gosto de definir um produto em relação ao outro, eu às vezes até recorro a essa simplificação para fazer um posicionamento rápido. Não, peraí, os Mi Dots são os AirPods da Xiaomi. Eu já te posicionei, você já sabe que é um fone de ouvido sem fio, que tem caixinha. É uma maneira fácil de te posicionar e te dizer, olha, é isso aqui. Mas quando eu tô falando do produto em si, não dá pra você definir ele em relação a um outro. Tirando alguns casos excepcionais, quando um produto é realmente cópia do outro, né? O mesmo shape, o mesmo jeitão. Se for um produto que quer ser, né, AirPods, aí não tem jeito. E aí, se eu fosse assistir o que eu assisti no Apple TV Plus na Netflix, seria maravilhoso. Seria só elogios. Não, vou recomendar aqui a série sim pra você ver. Mas sendo Apple e sendo algo que é interesse meu, eu gosto de séries, gosto de filmes. Parte de música não é exatamente meu interesse. Tanto é que eu não comento muito aqui. Então a Apple fez um documentário de bateria. Não é muito a minha praia. Acabo deixando pra lá. Joguinhos eu gosto. Fui lá no Apple Arcade e olhei com outros olhos. Então eu olhei pras séries como se fosse, de fato, um produto Apple tentando achar erro. Comecei pelo Si e o nível de atenção
não foi tamanho. Tudo bem, né? Ali meio gripado e tal, às vezes escapole alguma coisa. No terceiro episódio, minuto depois, vai lá, terceiro episódio, 23h48, vê se não tem um escolatão. Fiquei meio perdido com isso. Falei, será que é de propósito? Será que foi trollada? Será que é um posicionamento de marca oficial? Terceiro episódio de Si, 23h48, o cara solta lá no fundo, escolatão! E mesmo assim, com todo esse olhar, eu vou te falar que eu gostei muito de Si. Alguns detalhes, alguns carinhos, que eu não vou entrar aqui por causa de spoiler. Achei sensacional. Coisas ali fortes até, que a Apple não vai entrar nessa seara. Entrou, uma coisa meio religiosa, magia até, empoderamento feminino. Gostei muito de Si. O The Morning Show, eu também assisti, o For All Mankind também. Elas não falaram muito comigo. As produções impecáveis, responsáveis socialmente, falando da questão de gênero. Assim, as 3 séries impecáveis. A que eu gostei mesmo foi Si, de gosto. As outras séries, a do Fantasma Escritor, eu também assisti, mas acabei dormindo. A Apple gostou. A Apple ficou assistindo, então ela também gostou. Acho que tem um punch mais infantil. Então, né, aquela movimentação, aquela coisa. A Apple tem essa coisa com o digital, né? Com TV, consegue responder bem a tela. Então, mega recomendado. Vou falar das 3. É o carro-chefe do Apple TV Plus. Curti. Agora, o primeiro episódio tá aberto pra todo mundo, de todas as séries, pelo que eu entendi. Vários cocas falaram, pô, não precisa assinar não, porque tá aberto. Fica uma dica. Outra coisa também, vários cocas conseguiram pegar 1 ano de assinatura, mesmo sem ser elegível a esse ano. Eu não consegui mapear ainda o porquê. Galera que comprou Mac há 6 meses atrás não entrou, mas a galera que comprou iPhone ano passado entrou. O que você pode fazer é tentar assinar e ver lá que mensagem que aparece, dizendo se você vai ter 7 dias ou se você vai ter 1 ano. Agora, importante em qualquer um dos casos é que se você cancelar a assinatura, você perde o acesso. Então, por exemplo, eu tenho 1 ano de assinatura. Aquele meu processo padrão de assinei, cancelo, dá ruim com o Apple TV Plus. Por quê? Ele vai cancelar o acesso. Eu tenho que deixar rolando 1 ano e aí quando for virar o pagamento, aí eu cancelo, porque senão vai cancelar na hora. É um processo diferente das demais assinaturas que deixa rolar até o período final de testes. Pra galera que curte podcast, rolou sexta e sábado Spotify for Podcaster Summit Brasil. Como um todo, o evento bem legal. Ao longo dos últimos meses, eu recebi diversos contatos de publicidade e a galera falando, pô, você vai estar presente lá no Spotify? Ó, vamos se encontrar então. Eu não fui, não estava presente. A gravação tá disponível para quem quiser escutar. Eu vou deixar o link lá no Dojo. Então parece que foi uma ponte legal de encontrar as agências, a publicidade, junto com o podcast. Mostra um amadurecimento do mercado, porque antigamente uma empresa pensava em podcast era fazer o próprio podcast e não anunciar, né? O que faz muito mais sentido, porque você fazer um podcast, você tem que construir tudo, uma audiência, né? Faz mais sentido anunciar. Foi bem legal. Tinha bastante diversidade de gênero. Ali no teste do pescoço ficou meio assim, mas no gênero ficou legal. Só deu uma garoteada numa mesa mais técnica que não tinha menina. Eu não gosto de usar muito, quando o assunto é diversidade, padrões de gênero, raça, cor, credo, condição social, porque eu acho simplista demais. Vamos até tomar aqui o Spotify como exemplo. Não vou citar nomes para não gerar nenhum constrangimento, mas você fazer uma mesa, né, de engajamento, de audiência, público, com alguém que é youtuber, que é instagramer e tá chegando no podcast, chega a ser uma injustiça, né? Claro que tem que falar desses casos, mas vamos combinar aqui, você tá falando para youtubers que estão querendo, e barra, né, outras redes sociais, que estão querendo entrar no podcast, não é pro podcast em si. Da mesma maneira, você vai falar sobre monetização e colocar lá a galera patrocinada por banco. Vamos combinar, isso não é exatamente uma realidade, mas eu senti que faltou diversidade nesse ponto, faltou você pegar podcasts em vários momentos, em vários estágios, para deixar a coisa mais rica. Você pegar as 5 melhores pessoas do mundo de um determinado assunto e colocar essas 5 pessoas para falar, basicamente você pode colocar uma pessoa só, porque não tem muito mais coisa que as outras 4 vão falar que uma delas não vai falar. Todas elas acabam sendo mais, são as 5 melhores do mundo, elas são mais ou menos a mesma coisa. Vale a pena você ter uma diversidade para enriquecer o papo. Você ter na sua equipe as 5 melhores pessoas, não quer dizer nada. É bem provável que elas concordem entre si e acabem sendo uma única pessoa na prática. Talvez até isso não seja para um evento nacional, como foi esse do Spotify. Talvez caiba nos eventos regionais, né? Agora dia 16 vai acontecer no Brasil. Tá na 3ª edição do Espírito Santo. Agora o nariz tá ficando mais fanho. Acrescenta nisso, o Brasil é o 2º maior mercado de podcast, só perde para os Estados Unidos. Dá para entender por que o Spotify escolheu fazer o Summit aqui no Brasil. Netflix vai lançar, complementar ao Daybreak, vai lançar um podcast complementar dentro desse universo. Então não é um podcast de uma galera conversando sobre a série, é, digamos, uma série sendo distribuída através de podcast. Enfim, rolou
ali um fanservice, talvez, nesse evento, mas tá valendo. E por último, sobre a questão do drone, então, é 250 gramas o limite, só que se você colocar o protetor de hélice, ultrapassa os 250 gramas. Então acaba tendo que fazer o registro na ANAC, no DSEA. Como tem radiofrequência, tem a questão da Anatel, né? Isso nem entra na questão dos 250 gramas. Enfim, vários países têm também essa regra de 250 gramas, né? A DJI tem todo esse marketing em cima das 250 gramas. Não, tá liberado aqui 250, mas pra gente aqui acaba sendo o peso total pra você fazer o voo com segurança. Colocou ali uma graminha ali de acessório, já era. Notícias. Coca Tech. Final de semana mais treta com o horário de verão, a galera avançando o horário. O bom é que avança o horário não atrapalha o Enem. Meu sistema aqui ficou tudo ok, só o Franz, que é o comunicador que eu uso, ele tá com 1 hora, o horário que ele exibe tá 1 hora a mais. Por exemplo, fui lá no WhatsApp e mandei uma mensagem agora. Dentro do Franz, o horário dela aparece como sendo 1 hora a mais. Abemos Photoshop pro iPad, chegou o Photoshop pro iPad. O aplicativo em si, ele é gratuito. Se você tem Creative Cloud, pode usar de boa. Se não tiver Creative Cloud, você vai pagar $10 por mês para usar, o que dá aqui no Brasil R$40,90. Os primeiros 30 dias são gratuitos. Não é todo o Photoshop, faltam algumas ferramentas. Tem, sim, bastante coisa. O motivo de ser o Photoshop completo, né, aquela vibe, é porque é o mesmo código da versão iPadOS para a versão desktop. Aliás, atualizou toda a suite do Photoshop. Agora é 2020. Eu tava gravando semana passada com o Adobe Audition 2019, agora é a versão 2020. Segundo a Adobe, a ideia é que explore, né, nesse primeiro momento, exatamente o Apple Pencil. Tem ali o retoque, tem os layers, ferramenta de seleção rápida, mas falta coisas como, por exemplo, não tem o Pen Tool, Animation Timeline. Então, o que eu mais gostei da chegada do Photoshop, eu não posso falar muita coisa porque Photoshop não é muito a minha praia, mas o que eu gostei da chegada do Photoshop pro iPad é que vieram as fontes. Eu tinha visto só um aplicativo que fazia essa questão de fontes, né, que agora chegou no iOS 13, de colocar as fontes customizadas, e com o Creative Cloud você tem 17 mil fontes para quem assina, coisa de 1.000 e pouquinho, 1.300 fontes são gratuitas. Então você pode instalar o Creative Cloud, faz a sua continha gratuita e usa essas fontes, 1.300 fontes para você colocar no seu iOS, os aplicativos que suportam. Isso aí foi o que eu mais gostei. O formato em específico é o mesmo, na verdade não é o mesmo, se criou o Cloud PSD, né, o PSD-C, que é o Photoshop for Cloud. E aí você estando no iOS, o iPadOS na verdade, né, ou no desktop, você joga pra nuvem nesse formato e todo mundo consegue ler, salvar e colocar lá. Parece que não chega a ser um formato único do jeito que tá sendo apresentado, parece que não é exatamente um formato único, mas um misto que dá para ser aproveitado nos dois formatos. Outra coisa bacana da Apple, na questão de responsabilidade social, vai colocar na Califórnia 2,5 bilhões de Trumps para crise imobiliária, imóveis populares, assistência hipotecária, empréstimos. Google tem uma iniciativa parecida, Facebook também, cada um deles colocou 1 bilhão, agora a Apple colocando 2,5, muito bem-vindo, obviamente. Aqui no Brasil, São Paulo definiu, na verdade ajustou, né, aquele decreto de uso de patinete, agora por corrida cobra 20 centavos e um fixo por uso da infraestrutura pública. Esse fixo pode chegar até R$30 por mês, tem que ter aqueles bolsões, né, os estacionamentos, não pode largar na rua, tem os limites de velocidade. Na prática só estabeleceu a cobrança, né, essa é a principal diferença. E Coca, teve uma corrida de patinete de R$110 mil. Então, uma jornalista, ela fez uma corrida, provavelmente deu algum problema na hora de devolver o patinete, não registrou a devolução do patinete e o aplicativo ficou lá cobrando o tempo de uso. Em função aí dos 5, 6 meses, R$110 mil, mas foi um erro. O Green falou, não, vamos entender aqui o que aconteceu, mas né, foi o erro, né, tudo resolvido. Até porque no próprio sistema da Green consta a devolução, foram meia hora de uso. Aqui no Rio de Janeiro, ora veja só, tem motorista de Uber que foi barrado pela plataforma, apresentou dados de outra pessoa, né, falsidade ideológica, e continua trabalhando. A Polícia Civil tá em cima, inclusive quem tá cuidando do caso é uma pessoa que eu conheço, delegada Tatiana, beijo pra ela, uma parceria do Uber junto da polícia. Já foram questionados aí cerca de 100 profissionais, 10 foram identificados aí com esse perfil falso. Agora, cá entre nós, Uber não tem uma validação dos seus processos, não faz busca, não verifica histórico, né? Mostra que essa verificação não tá tão boa assim. Por outro lado, parceria
diria polícia Uber tem mais ou menos noção das coisas que estão erradas, mas né, tem muito para melhorar. Sexta-feira rolou a Operação 404, 12 estados foram presas 8 pessoas para retirar do ar os sites de pirataria. O bacana dessa vez é que envolveu também as redes sociais. Não foi só o conteúdo que foi retirado do ar. Também, o Facebook, o Google, dá um sumiço aqui nesse conteúdo. Para de exibir esse conteúdo. E aí, né, como o pessoal é adaptativo, você vai ver lá na Play Store o tanto de aplicativo de streaming alternativo, para não dizer pirata, tá lá em alta, tá no tendência da Play Store. Muitos desses sites são internacionais, dificulta a ação da polícia. E bom, você sabe que eu sou contra a pirataria, mas essa panaceia toda mostra uma coisa. A pirataria consegue operar a custo baixo. Você pega um Spotify da vida, que a grande reclamação dos músicos é que eles não recebem nada, o que me dá a entender, se eu tô pagando e o artista não tá recebendo nada, a grana tá ficando toda com o Spotify. Essa é uma grana de operação para manter a operação rodando. E a pirataria mostra que dá para manter esse custo de operação baixo. O que parecia estar resolvido, né, que o Netflix ter todo o conteúdo tá se desfazendo, porque cada um tá criando a sua própria plataforma de distribuição. Na prática, o que vai acontecer? Aumento da pirataria. Aquele projeto de lei que previa, crédito de celular, né, pré-pago, 1 ano de validade, quer dizer, o crédito é válido eternamente, mas cancelar a linha por falta de uso só depois de 1 ano da última inserção de crédito. Avançou mais um pouquinho, recebeu os OKs da comissão, mexeram um pouquinho no texto, agora vai pro plenário para ser votado. Rolou um papinho de que o Facebook tentou também comprar a Fitbit, mas acabou, né? Você sabe, contei na sexta-feira, caindo no colo do Google. Um dado que eu achei interessante é que a Fitbit vendeu 100 milhões de dispositivos. Um número legal, um número volumoso. Só que consta apenas 28 milhões de usuários ativos, 1/4 desse valor. Isso me remeteu ao Apple Watch quando chegou, né? Que muita gente comprou o Apple Watch e não se adaptou, ok? De repente o cara é fiel, a Fitbit tá todo ano comprando uma nova versão e guarda a versão antiga dentro da gaveta, mas não sei. Achei um dado curioso de Microsoft. O Edge ganhou um logo que quando eu vi, assim, parecia o logo do Firefox, aquela raposinha que não é raposa, é um panda vermelho, na verdade, mas me lembrou, é o mesmo jeitão, né? Aquela coisa meio circular ali da volta, só que com tons verdes e azuis. Você gira ali uns 90 graus. Olha só pra ver se não parece o logo do Firefox. Firefox que mandou cartinha lá pro Congresso americano porque os provedores de internet estariam fornecendo informações erradas em cima do DNS over HTTPS, né, que é seguro, que faz com que o provedor não saiba o que você está acessando, que ele acaba vendendo esses dados. O Firefox está numa campanha bacana de privacidade. E Coca, nos Estados Unidos tá proibido drone chinês? Então, o Departamento do Interior dos Estados Unidos, que tem lá um tantão de drones, eles estão deixando de usar os drones chineses ou drones que tenham peças chinesas por aquela questão, né, de segurança nacional. Reino Unido falou, então, eu disse que eu ia usar aqui o Huawei no 5G, mas vamos segurar um pouquinho. É todo mundo segurando essa questão do 5G, não é só o Brasil que tá segurando, nem é uma de esperar para ver o que vai dar essa briga Estados Unidos e China. Mas é que se você diz, não, vou aqui 5G, ok, Huawei, você tá indiretamente comprando briga com os Estados Unidos. Estados Unidos que tá de olho no TikTok. Vamos ver esse TikTok aí, se não tá compartilhando dados, vai tá passando já, na verdade, o pente fino no TikTok. E para finalizar, registrar mais 2 coisinhas. No Japão, a Microsoft fez um teste para dar 3 dias de final de semana, um dia a mais de final de semana, e com isso a produtividade aumentou 40%. Isso é totalmente factível. Eu queria ver números fora do Japão, porque o Japão, ele tem algumas peculiaridades. O japonês, ele não valoriza exatamente produtividade, ele valoriza esforço. O japonês, por padrão, ele chega cedo, sai tarde, trabalha muito, mas não é exatamente produtivo. Ele tem todo um protocolo, ele tem toda uma coisa. Diversas profissões não precisariam existir, mas existem para que a pessoa possa apoiar a sociedade, fazer pela sociedade. É a questão do esforço, propriamente tal, não é a produtividade. Então dá com facilidade para chegar lá no Japão e falar, vamos fazer o seguinte, você vai ter 3 dias de final de semana, mas em compensação, nesses outros dias aqui, tem que dar o gás. No caso específico do Japão, tem gordura para queimar. Acredito que, né, gordura sempre tem para queimar. Queria comparar esse resultado da Microsoft com outros países. E quinta-feira, chega o novo aplicativo do Inter, tem essa vibe de fintech, que vai dar para você fazer uma porção de coisas dentro do aplicativo, inclusive transferir dinheiro. Tem uma tendência, da mesma maneira que se percebeu que existe uma grana andando por aí e que eu poderia fazer essa grana andar por dentro das empresas, como o Apple Pay, o Apple Card da vida, existe esse mesmo conceito para aplicativos, que é chamado de super apps, né? Os super aplicativos. São aplicativos que você consegue fazer trocentas coisas, que é, por exemplo, comprar um ingresso de
cinema, fazer reserva de um hotel. Você tinha já uma abinha ali de compras, agora, né, vem o... Quinta-feira chega um super aplicativo do Banco Inter. E assim, fanho ou não sei, vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, terça-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.